O milionário convidou a faxineira de brincadeira, mas quando ela chegou como uma diva, todos ficaram em choque. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O salão inteiro silenciou. Não era mais sobre luxo ou aparência, era sobre presença, sobre alguém que todos subestimaram e que agora fazia todos desviar os olhos. Você já imaginou o que acontece quando a pessoa mais invisível em um ambiente resolve aparecer como ela realmente é? Quando o silêncio vira impacto e o desprezo vira admiração? A verdade é que ninguém está preparado para encarar aquilo que desprezou, especialmente quando isso ressurge com elegância, dignidade e uma beleza que vem de dentro. Na mansão de Felipe Antunes, tudo reluzia: ouro, champanhe, ego. Ao lado de empresários e socialites, ele conversava alto, cercado de risadas. Miriam Fonseca, a faxineira, passava com a vassoura sem levantar os olhos. Foi então que, num impulso de tédio e arrogância, ele disparou. E se a faxineira viesse para a festa? Risos, brincadeira, desprezo, e o convite foi enviado. Só que Felipe jamais imaginou que Miriam aceitaria, muito menos que ela apareceria transformada e transformaria aquela noite para sempre. O envelope repousava sobre a mesa da pequena cozinha, com o brasão dourado da família Antunes estampado no centro. Em qualquer outra casa, seria motivo de orgulho. Naquela, causava silêncio. Miriam Fonseca observava o papel com um misto de descrença e tranquilidade. Sabia que não era um engano. O convite tinha sido enviado com plena consciência. E não era para honrá-la, era para testá-la, para expô-la. Do outro lado da cozinha, sentada em uma cadeirinha azul, Nina, sua filha de 7 anos, desenhava em um caderno. Ela erguia os olhos de tempos em tempos, observando a mãe com curiosidade. Sua expressão era sempre suave, mas era perceptível que percebia mais do que deixava transparecer. Miriam aproximou-se da filha, abaixou-se e sorriu. Tocou os dedos da menina e sinalizou com calma: "Está tudo bem, só estou pensando." Nina sorriu de volta, entendendo. Com os olhos, transmitia algo que palavras jamais conseguiriam. E de alguma forma, aquele olhar deu a Miriam a confirmação de que precisava. Ela não iria à festa por orgulho, nem para se vingar. Iria por si mesma, por Nina. Pela mulher que ainda existia dentro dela e que por tanto tempo havia sido esquecida. Nos dias que se seguiram, Miriam planejou tudo em silêncio. Não contou a ninguém da casa. Continuou limpando os mesmos corredores, os mesmos banheiros de mármore e os mesmos degraus reluzentes onde tantos saltos ecoavam. Cada gesto seu era o de uma funcionária dedicada. Mas por dentro, algo havia mudado. À noite, após colocar Nina para dormir, Miriam abriu uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro, poucas lembranças de um tempo distante. Fotografias antigas, um par de brincos pequenos, um batom que mal restava cor. E no fundo, dobrado com cuidado, um vestido, simples, de tecido leve, azul marinho. Fora presente do marido, Rafael, antes do acidente. Um vestido que ela nunca mais teve coragem de usar. Até agora. No sábado, no dia da festa, Miriam saiu cedo com Nina. Foram a uma pequena barbearia no bairro para ajeitar o cabelo da menina e, em seguida, caminharam até o ateliê de uma costureira amiga, Dona Ivone, que ajustou o vestido em silêncio, apenas lançando um olhar cúmplice. "Ele vai se arrepender de ter zombado de você", disse baixinho, ao apertar a cintura da peça. Miriam apenas sorriu sem alimentar raiva. "Eu só quero que ele me veja." Nina ficou com uma vizinha naquele fim de tarde. Enquanto a filha dormia, Miriam se vestiu. Maquiou-se com delicadeza, prendeu os cabelos em um coque leve e colocou os brincos antigos com as mãos levemente trêmulas. Pegou o ônibus como fazia todos os dias, mas com passos mais firmes ao descer. Chegou à mansão ainda com luz natural.
Ninguém esperava que ela fosse aparecer. Ninguém acreditava que teria coragem. No portão, Verônica Bittencourt a avistou primeiro. Arqueou as sobrancelhas como se visse uma miragem atravessar o jardim. "Boa noite. Posso ajudar?" disse, tentando manter o controle. "Tenho um convite", respondeu Miriam com calma, entregando o envelope com o brasão. Verônica pegou o papel, analisou com um ar de deboche, mas antes que pudesse negar a entrada, uma voz masculina surgiu logo atrás. "Ela está comigo", disse Felipe, surgindo entre os convidados que tiravam fotos perto da entrada. Verônica hesitou, mas recuou. Miriam caminhou com passos suaves, como se não ouvisse o burburinho que nascia ao redor. Dentro do salão, os olhares se voltaram como ímãs, alguns por curiosidade, outros por desprezo e outros, talvez os mais silenciosos, por um incômodo que eles mesmos não compreendiam. Felipe, ao vê-la completamente transformada, sentiu um leve aperto no peito. O riso que sempre vinha fácil não apareceu. E por algum motivo, ele não conseguia desviar o olhar. Miriam não precisou dizer nada, nem fazer cena. Sua presença falava por ela. Paula Fernandes, a amiga de infância de Felipe, o observava de longe. Aproximou-se devagar e, com um copo de vinho na mão, sussurrou com ironia: "Então essa é a piada da noite? Engraçado. Eu tô achando que o engraçado agora é você." Felipe não respondeu. Miriam já estava entre os convidados. Caminhava devagar, como se flutuasse. Sabia que não pertencia àquele lugar no sentido tradicional. Mas ainda assim, ninguém ali estava mais à altura do que ela. Na varanda dos fundos, ela parou. Observou as luzes da cidade. O vestido balançava levemente ao vento. Não precisava de aprovação, nem de plateia. Apenas precisava saber que ainda estava ali. Viva, mulher, inteira. E mesmo que ninguém dissesse nada, todos sentiram. A faxineira não tinha vindo para uma festa, tinha vindo para se lembrar de quem era, e isso ninguém mais poderia tirar dela. O relógio marcava exatamente 20h47, quando as portas principais da mansão se abriram novamente. O salão estava repleto, taças tilintavam em meio aos risos e aos flashes. Cada metro quadrado exalava pretensão e perfume caro. Nada ali parecia real. Até ela cruzar a entrada. Os passos de Miriam Fonseca eram firmes. O vestido azul marinho desenhava sua silhueta com elegância natural. Nada extravagante, nada chamativo. Era apenas ela, como sempre fora. Só que agora, ninguém conseguia mais fingir que não havia. Os primeiros a notá-la foram 2 garçons que a conheciam de meses de trabalho silencioso. Ambos travaram por um instante, trocando olhares sem saber como reagir. Um deles, instintivamente, abaixou o olhar como quem reconhece algo sagrado. Logo em seguida, um grupo de mulheres no canto esquerdo do salão virou o rosto, rindo sem disfarçar. Mas seus sorrisos duraram pouco. Miriam passou por elas com serenidade, como se nem existissem. Felipe Antunes, encostado no bar, interrompeu a frase no meio ao vê-la. O copo em sua mão pareceu mais pesado. Os amigos ao redor perceberam que algo havia mudado no ar. Não era só sobre beleza, era sobre presença, sobre dignidade, sobre uma mulher que sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Verônica Bittencourt, vestida com um tom dourado cintilante, foi a primeira a se aproximar com intenção. Tinha o rosto plastificado por um sorriso forçado. "Boa noite, senhora Fonseca." Miriam assentiu com educação. "Que surpresa agradável. Quase não a reconheci." "Imagino que não mesmo", respondeu Miriam, sem ironia, apenas firme. Verônica hesitou, sorriu amarelo e se afastou rapidamente, como se algo a queimasse por dentro. Mais adiante, Paula Fernandes observava tudo com os braços cruzados. Quando Miriam passou por ela, trocou com ela um olhar direto e respeitoso. Não era preciso uma palavra sequer entre as duas.
Era como se Paula já soubesse de tudo. A música ambiente parecia distante, a festa seguia, mas não com o mesmo ritmo. Os olhares estavam mais atentos, os risos mais contidos. Miriam não tinha dito nada, mas sua chegada tinha feito mais barulho do que qualquer discurso. Felipe, que até então era o centro da noite, agora estava encostado em silêncio, observando a mulher que ele mesmo havia convidado por zombaria. O rosto dele estava impassível, mas os olhos não conseguiam disfarçar o incômodo que crescia a cada segundo. Ela era a mesma pessoa que passava por ele todos os dias com o olhar baixo e os ombros curvados, limpando o chão onde ele desfilava sua arrogância. Mas ali, naquele vestido simples e com aquele andar seguro, ela parecia alguém que ninguém ali estava preparado para encarar. Um dos convidados se aproximou de Felipe e comentou baixinho: "Quem é essa mulher?" Ele não respondeu. Como poderia? Nem ele sabia mais. Miriam caminhou pelo salão com calma, como quem percorre um lugar conhecido, mas agora sob uma nova perspectiva. Ela não olhava de cima, não buscava vingança, apenas existia, de forma plena, sem precisar se esconder. Em um momento, parou perto de uma mesa de doces, onde dois adolescentes tiravam selfies. Um deles esbarrou sem querer em sua mão. Quando a olhou e reconheceu, paralisou. "A senhora trabalha aqui, né?" Ela sorriu. Trabalhava. Me caminhou sem pressa, deixando os dois em silêncio. Felipe finalmente decidiu agir. Aproximou-se de Miriam, parando a poucos passos dela. O perfume dele era discreto, mas familiar. Ela sentiu, mas não se virou. Foi ele quem falou primeiro. "Você está diferente." Ela então o encarou. "Não, eu estou como sempre fui. É você que está me vendo de outro jeito." Felipe respirou fundo, sem resposta. Pela primeira vez, sentia que sua postura ensaiada, seu humor sarcástico e sua presença dominante não funcionavam. Não diante dela. Ele tentou sorrir. "Nunca imaginei que você viria." "Eu também não. Mas minha filha me ajudou a lembrar que eu ainda posso ser quem eu era. Ou melhor, quem eu sempre fui, mesmo que tenham tentado me convencer do contrário." Paula, que assistia à cena a poucos metros, virou-se discretamente. Sabia que ali havia algo mais do que um reencontro desconfortável. Algo estava se desmanchando dentro de Felipe, e algo estava nascendo em Miriam, e ninguém conseguiria parar. Na sacada, já mais tarde, Miriam encostou-se na mureta e olhou para o céu. A cidade pulsava lá embaixo. Ela pensou em Nina, no olhar da filha ao vê-la sair de casa com aquele vestido. Pensou em Rafael, seu marido, que sempre dizia que ela era mais forte do que imaginava. Felipe se aproximou novamente, mas agora sem ares de dono do mundo. "Você me perdoa?" Ela virou o rosto devagar. "Perdoar o quê? Uma piada maldosa? Ou o fato de você só ver valor nas pessoas quando elas vestem algo bonito?" Ele não respondeu. E Miriam também não esperava que respondesse. Só queria que ele ouvisse. Ela se afastou com calma. Voltou para o salão como se carregasse consigo toda a paz que aquele lugar nunca conheceu. E dessa vez, os olhos que antes a desprezavam, agora a seguiam em silêncio. A volta de Miriam ao salão foi discreta, mas a atmosfera já não era a mesma. Ela não precisava falar alto nem cruzar o salão com imponência. Bastava estar ali. Sua presença silenciosa e firme desestabilizava o ambiente como uma música que muda o tom da festa sem que ninguém perceba de imediato. Os olhares que antes a varriam com descaso, agora buscavam entender quem era aquela mulher. A elegância que exalava não vinha do vestido ou da maquiagem, mas da segurança no olhar. Miriam não tinha medo. E esse era o tipo de coisa que incomodava profundamente quem vivia de aparência. Do outro lado da sala, Paula Fernandes acompanhava tudo com atenção. Não tinha falado muito naquela noite, mas observava Felipe com olhos afiados. Algo nele estava fora de sintonia. O homem que costumava fazer piadas sobre todos à sua volta agora parecia calado.
incapaz de disfarçar a inquietação que crescia dentro de si. "Você está estranho", disse ela, se aproximando com um copo na mão. Ela não deveria ter vindo. Você queria que ela não viesse porque achou que seria engraçado. Agora quer que ela vá embora porque você não sabe lidar com o que está sentindo. Ele não respondeu. Paula o conhecia bem o suficiente para entender seus silêncios. E naquele momento, Felipe não estava desconfortável com Miriam. Estava desconfortável consigo mesmo. Verônica Bittencourt, por outro lado, continuava em modo de controle. Suas tentativas de minimizar a presença de Miriam tornavam-se cada vez mais óbvias. Ela sussurrava comentários ácidos a alguns convidados e fingia surpresas exageradas ao ver os olhares voltados para a faxineira. "É louvável, claro. Ela se esforçou", disse ela em tom condescendente para uma das senhoras da alta sociedade. "Não é esforço, é essência", respondeu a mulher, sem tirar os olhos de Miriam. Verônica ficou sem resposta. E o incômodo se espalhou como um veneno que ela mesma havia destilado. Miriam se dirigiu ao buffet. Pegou uma taça com delicadeza, agradeceu ao garçom com um aceno gentil e se afastou até uma das janelas. Observava a festa com um olhar neutro, como quem assistia algo de fora, embora fosse ali o centro não declarado da atenção. Felipe se aproximou novamente. Dessa vez sem artifício, sem pretexto. "Preciso perguntar, por que você veio?" Miriam o encarou sem pressa. "Porque você esperava que eu não viesse." Me desculpe. Não precisa se desculpar por mim. Se quiser se desculpar por alguém, que seja por você mesmo." Ele ficou em silêncio. A frase bateu como um espelho quebrado em sua frente. Não havia nada de agressivo no tom dela, e ainda assim, cada palavra carregava peso. "Você está deixando todos desconfortáveis", disse ele. "Eu sei. Não é fácil estar diante de algo que te obriga a repensar quem você é." Felipe deu um passo para trás. Não sabia o que dizer. E isso era raro para ele. Paula, à distância, observava a cena como quem vê uma ponte se formar onde antes havia apenas um abismo. Miriam, depois de alguns minutos, afastou-se e cruzou o salão em direção a um grupo de músicos que tocava discretamente no canto. Pediu permissão com um gesto. Eles, surpresos, assentiram. Ela se sentou ao piano. Silêncio. A festa inteira pareceu pausar por um segundo. Sem avisos, sem anúncio, os dedos dela tocaram as teclas com uma suavidade que contrastava com tudo ao redor. A melodia era lenta, limpa, melancólica. Um arranjo antigo que lembrava noites calmas e janelas abertas. Quem estava conversando parou. Quem ria baixou o tom. E quem nunca reparou nela antes agora não conseguia mais olhar para outra coisa. Felipe ficou imóvel. Paula, ao seu lado, respirou fundo e murmurou: "Você a viu pela primeira vez só hoje, mas ela sempre esteve aqui." Quando a última nota se apagou, o salão permaneceu em silêncio por um instante que pareceu eterno. Miriam se levantou, agradeceu aos músicos com um leve sorriso e voltou para junto da janela. Não houve aplausos. Não porque não merecesse, mas porque ninguém sabia como reagir. Era como se todos ali tivessem sido convidados a ouvir algo que os expunha. Felipe passou a mão pelos cabelos tenso. Sentia uma pressão estranha no peito, como se uma armadura velha estivesse começando a rachar. Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez nunca tivesse conhecido alguém de verdade. Miriam não se encaixava em seus moldes. Ela não sorria para agradar, não se curvava, não tentava ser aceita. Ela apenas existia, inteira. E isso era mais do que ele podia suportar naquele momento. As taças continuavam sendo erguidas, as conversas retomavam o volume, mas algo pairava no ar. A presença de Miriam Fonseca naquele ambiente quebrava protocolos não escritos, aqueles que nunca foram ditos, mas sempre foram obedecidos. Ela não fazia parte daquele mundo, e mesmo assim, o mundo parecia girar em torno dela naquela noite.
Justamente por isso, a festa começou a se dividir. Entre os que admiravam em silêncio e os que se armavam com sorrisos falsos. 3 mulheres se aproximaram. Vestidos caros, perfumes marcantes, olhares de julgamento disfarçados por simpatia ensaiada. Uma delas, com o cabelo perfeitamente preso e uma pulseira de diamantes no pulso, falou primeiro. Seu vestido é tão autêntico. Foi feito sob medida? Miriam sabia que não era um elogio. Era uma pergunta com agulha. Na verdade, é antigo. Foi presente de alguém que já não está mais aqui. As outras 2 se entreolharam, sem saber se riam ou fingiam empatia. E tem uma energia diferente, disse a segunda, analisando Miriam como se fosse uma peça de exposição. Sim, respondeu ela, é o tipo de roupa que não precisa provar nada. O silêncio que veio depois foi mais eloquente do que qualquer resposta. As 3 sorriram, mas se afastaram pouco depois, percebendo que não havia espaço para ataques disfarçados naquela conversa. Verônica Bittencourt, ainda ressentida por ter sido ignorada por Felipe e desarmada por Miriam, se aproximava de pequenos grupos para retomar o controle da noite à sua maneira. Semeava fofocas disfarçadas de observações. É admirável, claro, mas talvez não fosse o ambiente ideal para esse tipo de exposição. Será que ela está tentando se promover? Parece até armação de mídia. Já viu como Felipe está estranho desde que ela chegou? Os comentários se espalhavam como fumaça. E, como sempre, havia quem inalasse sem perceber. Paula Fernandes, atenta a cada gesto, atravessou o salão até Miriam e lhe ofereceu uma taça. Se quiser sair daqui agora, te dou carona. Mas se quiser ficar, fique sabendo que está deixando muita gente desconfortável. E isso, às vezes, é o melhor sinal. Miriam sorriu, aceitando a taça. Eu não vim causar desconforto. Só vim lembrar a mim mesma de quem eu sou. Pois conseguiu. E não foi só você quem lembrou. Felipe, do outro lado do salão, observava. Sua expressão não era mais de deboche nem de desconforto puro. Era de dúvida. O tipo de dúvida que não grita, mas corrói aos poucos. Ele se perguntava por que aquilo tudo o atingia tanto. Por que Miriam, entre tantas mulheres impecavelmente vestidas, era a única que o deixava sem palavras. Ela não o enfrentava, não cobrava nada, não o expunha. E talvez por isso o impacto fosse ainda maior. Um grupo de empresários próximos a ele começou a comentar em voz baixa. Bonita, não? Quem diria que era só uma funcionária? Ela parece segura. Gente que trabalha com o corpo curvado e a cabeça baixa não costuma andar assim. É perigosa. Gente assim incomoda. Vira referência e desestabiliza o sistema. Felipe se afastou, cansado daquele tipo de conversa. Pela primeira vez, percebeu o quanto estava cercado por ruído e o quanto havia ignorado o silêncio verdadeiro ao seu lado por tanto tempo. Miriam caminhou até o jardim externo, onde pequenas luzes decorativas iluminavam discretamente as árvores. Sentou-se sozinha num banco de pedra. Lá dentro, o baile continuava, mas ali fora, ela podia respirar. Fechou os olhos por um instante e pensou em Nina, na doçura dos olhos da filha, ao vê-la pronta horas antes. Era aquilo que importava. Não os olhares, não os sussurros, não os convites vazios. Quando abriu os olhos, viu Felipe em pé a poucos metros dela. Não se aproximou de imediato, esperou. Fugindo da festa? Ele perguntou quase num sussurro. Fugindo de nada, só respirando. Ele se sentou ao lado sem encostar. A distância entre eles era respeitosa, necessária. Você tirou o chão de muita gente hoje. Não era essa a intenção. Mesmo assim aconteceu. Ela virou o rosto e o encarou. Não havia superioridade no olhar. Só verdade. Talvez o problema seja que muita gente ali nunca pisou no chão. Ficam flutuando em cima do próprio ego. E quando enxergam alguém firme, se sentem ameaçados. Felipe ficou em silêncio. As luzes suaves desenhavam o contorno do rosto dela com delicadeza.
Ele a viu, de verdade, pela primeira vez, e se perguntou: em que momento da vida ele se tornou alguém tão cego para aquilo que realmente importa? Miriam se levantou devagar. Olhou para ele uma última vez antes de voltar para dentro. Você me convidou como uma piada. Hoje eu vim como eu sou. Amanhã você decide o que vai fazer com isso. E então, sem esperar resposta, caminhou em direção à casa. O baile da hipocrisia continuava, mas agora já não ditava o ritmo. A madrugada se aproximava, mas o salão ainda respirava luxo, risos tensos e olhares disfarçados. O calor das luzes penduradas começava a incomodar, e os sapatos altos davam sinais de rendição. Mesmo assim, ninguém parecia querer ir embora. Miriam caminhava com serenidade entre mesas e colunas de vidro, consciente de cada passo. Não buscava aplausos, nem vingança. Sua presença naquela noite não era resposta, era afirmação. Na varanda dos fundos, o vento soprava mais frio. As luzes da cidade brilhavam ao longe, como se o mundo observasse de fora aquele universo fechado em si mesmo. Felipe Antunes estava encostado no parapeito, sozinho. O copo em sua mão estava intocado. Quando sentiu a presença atrás de si, não precisou olhar para saber quem era. Precisa de silêncio? Perguntou Miriam, com a voz baixa. Preciso de um pouco de verdade. Ela se aproximou, mas manteve uma distância segura. Não por medo, por respeito ao espaço dele e ao dela também. Está difícil digerir tudo isso? Não é isso. Ele hesitou, depois corrigiu. Talvez seja exatamente isso. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer frase ensaiada. Você foi cruel comigo, Felipe, mas não foi o único. Tem muita gente ali dentro que age do mesmo jeito, só que com mais sutileza. E mesmo assim, você veio. Sim, porque minha filha me olhou como se eu fosse capaz de qualquer coisa. E eu acreditei nela. O nome de Nina saiu da boca de Miriam com uma doçura que não combinava com aquele ambiente de máscaras. Felipe a ouviu com atenção, como quem busca algo para se segurar. A Nina é surda, não é? Miriam assentiu. Desde os 2 anos. Uma febre mal cuidada. Perdi meu marido no mesmo mês. Ele sofreu um acidente quando ia buscar o remédio que faltava. Eu estava dormindo com ela no colo. Felipe baixou os olhos. Não por pena, por vergonha. Nunca tinha imaginado que aquela mulher, que ele tratava com indiferença nas manhãs corridas, carregava tanto nas costas. E como você seguiu? Trabalhei, me calei, me escondi e me prometi que minha filha nunca iria sentir que faltava algo em casa, mesmo que faltasse o mundo inteiro. Ela suspirou fundo, como quem esvazia um cômodo fechado por tempo demais. Você sabe o que é não ter o direito de desabar, Felipe? Ele a olhou, sem saber se respondia. Você precisa manter tudo de pé, mesmo quando não tem chão. Não, eu não sei. Não espero que saiba, mas espero que agora veja. Felipe passou a mão pelo rosto. Seu olhar estava diferente. Havia nele algo partido, mas ao mesmo tempo exposto. Como se finalmente estivesse deixando que algo o atravessasse. Meu pai sempre foi ausente, viajando, expandindo negócios. Minha mãe morreu cedo. Eu cresci em um internato de elite, cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas com um vazio que nem os banquetes, nem os prêmios, nem os elogios conseguiam preencher. Ele encarava o horizonte, mas falava com ela, não com o mundo. Aprendi a rir alto para ninguém notar o buraco dentro, a fazer piada antes que zombassem de mim, e a tratar as pessoas como descartáveis para não sentir quando fossem embora. Miriam se aproximou um pouco mais, não por piedade, mas porque naquele momento eram 2 humanos despidos das fachadas que carregavam todos os dias. E você acha que isso te protegeu? Não, só me afastou. O vento soprou mais forte. Um galho estalou no jardim abaixo. Você tem medo de que as pessoas descubram quem você é? Perguntou ela. Tenho medo de que descubram que eu mesmo não sei mais. Miriam o observou em silêncio por alguns segundos. Depois,
Falou com delicadeza. Você não é só o que fizeram de você, Felipe. Você também pode escolher quem quer ser a partir de agora. E se eu não souber como, então escuta. Em vez de falar, aprende. Em vez de reagir, olha para quem está do seu lado, mesmo que esteja de uniforme, mesmo que pareça invisível. Ela se afastou novamente, como se tivesse lhe devolvido algo que ele havia perdido. Obrigada por ter me convidado, mesmo que por deboche. Foi nesse convite que reencontrei partes minhas que estavam guardadas há tempo demais. Felipe quis dizer algo, mas a garganta travou. Miriam já caminhava de volta para dentro. Enquanto as luzes da festa continuavam brilhando, duas pessoas naquele momento descobriram que nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é no silêncio que tudo começa a ser visto com clareza. O dia seguinte amanheceu sem alarde, mas havia um burburinho novo atravessando os corredores do mundo virtual. O vídeo gravado por um dos convidados durante a festa já circulava em grupos fechados e não demorou para ganhar espaço público. No vídeo, Miriam Fonseca descia a escadaria da mansão com calma, usando o vestido azul marinho que parecia feito para ela. O som da festa ao fundo ficava cada vez mais baixo à medida que a câmera se aproximava do piano. As mãos dela tocavam as teclas com uma leveza que contrastava com a tensão invisível do ambiente. A melodia que ninguém esperava, o silêncio que ela impôs, a expressão atônita de Felipe Antunes capturada ao fundo. Em poucas horas, o vídeo ultrapassava 10.000 visualizações e as pessoas começavam a comentar com intensidade. Ela é uma faxineira? E isso só prova que classe não tem a ver com status. Nunca vi alguém se impor com tanta elegância. Felipe Antunes encolheu, e mereceu. Ela calou a festa inteira sem dizer uma palavra. Dentro da empresa de Felipe, o clima também havia mudado. Na sede administrativa, alguns funcionários se perguntavam se aquilo era marketing, se fazia parte de alguma campanha social. Outros sabiam que não. Sabiam quem era Miriam. E sabiam o quanto ela tinha sido ignorada todos aqueles meses. No fim da manhã, Verônica Bittencourt foi chamada na sala de reuniões. Esperava tratar dos próximos eventos da agenda, mas se deparou com Paula Fernandes sentada à cabeceira da mesa. O clima era outro. Você espalhou para a imprensa que a presença da Miriam na festa foi uma jogada de imagem? Perguntou Paula direta. Verônica hesitou, recompôs o corpo e tentou rir. Eu comentei apenas informalmente. As pessoas estavam curiosas e eu achei melhor tentar controlar a interpretação. Você distorceu os fatos para preservar sua própria vaidade e tentou transformar a vítima em oportunista. Com todo respeito, Paula, isso não te diz respeito. Diz sim, porque eu sou conselheira jurídica do Grupo Antunes. E porque foi Felipe quem me pediu para resolver isso antes que se tornasse algo maior. Verônica empalideceu. Então ele está contra mim agora? Não, ele só está começando a enxergar. Na mansão, Felipe andava de um lado ao outro do escritório. Havia evitado olhar os comentários, mas Paula havia enviado alguns prints. Ele sabia que merecia a exposição. Sabia que o desconforto era fruto de sua própria arrogância. Ligou para Miriam. 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. À tarde, tomou uma decisão. Dirigiu sozinho até o bairro onde ela morava. Parou em frente ao prédio simples, onde a fachada precisava de pintura e as janelas não tinham cortinas iguais. Subiu os 2 lances de escada com passos inseguros. Bateu na porta. Quem atendeu foi Nina, com os cabelos soltos e o olhar curioso. Ela o reconheceu. Miriam apareceu logo atrás. Você não devia estar aqui. Eu sei. Ela manteve a porta semiaberta. Ele respirou fundo. Eu só queria dizer que vi o vídeo e vi os comentários. E não vim te pedir desculpas. Vim te pedir outra coisa. O quê? Uma chance de corrigir o que eu mesmo desmontei. Com você, com os outros, comigo. Miriam ficou em silêncio por alguns segundos. Depois,
Abaixou o olhar para Nina, que observava os dois em silêncio, e voltou a encará-lo. Eu não quero palco, Felipe. Eu só quero que minha filha cresça num mundo onde ninguém olhe para ela como se ela valesse menos. É por isso que eu quero te ouvir, te dar espaço para falar, não só para tocar piano num canto. Quero que você esteja onde quiser estar. Ela cruzou os braços. Vai me colocar num pedestal só porque viralizei? Não. Vou te tirar do porão onde eu mesmo te coloquei. Miriam soltou o ar devagar. Deixou a porta aberta e deu um passo para o lado. Então entra. Vamos conversar, mas não com rótulos nem com cargos, só com verdade. Felipe entrou. Sentou-se no sofá pequeno da sala simples. Miriam trouxe 2 copos com água. Nina voltou a desenhar em silêncio. Durante quase 1 hora, eles falaram sobre a empresa, sobre os projetos sociais esquecidos nos arquivos, sobre mães como Miriam, sobre crianças como Nina, sobre tudo o que poderia ser feito, se alguém finalmente estivesse disposto a escutar. Quando Felipe saiu, o céu já começava a mudar de cor. A luz amarelada do fim da tarde dava à rua um ar de despedida, mas algo dentro dele dizia que não era um fim, era apenas um ponto onde, pela primeira vez, as palavras tinham peso e os gestos, intenção. Naquele mesmo dia, Felipe convocou uma coletiva de imprensa e ninguém entendeu o que ele estava prestes a fazer. A coletiva estava marcada para as 10 horas da manhã. A equipe de comunicação havia recebido apenas um aviso direto de Felipe Antunes. Nada de filtros, nada de notas prontas. Do lado de fora da sede da empresa, câmeras se alinhavam. Repórteres ajustavam microfones e funcionários se aglomeravam nas janelas dos andares mais altos. Havia tensão no ar, mas não era por expectativa de anúncio de fusão ou de crise. Era algo mais humano, mais raro naquele meio. Quando Felipe surgiu no auditório, vestia uma camisa clara, sem gravata, sem a formalidade habitual. O rosto cansado não escondia que ele havia dormido pouco. Levava nas mãos um envelope dobrado, o mesmo convite que havia mandado a Miriam dias antes. Ele subiu ao palco improvisado e esperou que o burburinho cessasse. Eu cresci aprendendo que o mundo se divide entre quem serve e quem é servido. E por muitos anos agi como se esse fosse o único jeito de enxergar as pessoas ao meu redor. Os celulares começaram a gravar. Os fotógrafos baixaram suas câmeras por um instante. Algo na voz dele não combinava com os eventos empresariais anteriores. Na semana passada, eu cometi um erro. Convidei uma funcionária para um evento íntimo da minha casa, não por respeito, não por mérito, mas por piada. O público reagiu com um leve murmúrio, surpreso com a confissão direta. Essa mulher, chamada Miriam Fonseca, não apenas foi à festa, ela chegou com a cabeça erguida, com dignidade, e mostrou a todos nós o que realmente significa ter postura. Ela não se encolheu, e eu não consegui fingir que aquilo não me afetou. Ele parou por alguns segundos, abriu o envelope, mostrou-o ao público e o colocou sobre o púlpito como se devolvesse algo. Este convite foi uma provocação. Hoje, ele se torna um pedido. Miriam, se você estiver assistindo, quero te convidar novamente, agora com verdade, agora com respeito, não para uma festa, mas para ocupar um espaço que é seu por direito. Alguns presentes ergueram as sobrancelhas. A tensão cresceu. Quero que você lidere, junto a mim, um novo projeto da empresa. Uma frente social de apoio a mães solo, mulheres em situação de invisibilidade e crianças com deficiência auditiva. Quero que suas ideias sejam ouvidas. Quero que sua história inspire, e mais do que isso, quero que sua presença aqui não seja exceção, mas começo. Lá fora, as redes sociais explodiam. O trecho da fala já havia sido cortado, legendado e compartilhado. Internautas comentavam com força. Isso é o mínimo. Finalmente alguém fez algo que não seja só pedir desculpas. A faxineira virou símbolo de dignidade.
Ele virou exemplo por admitir que estava errado. Horas depois, Miriam caminhava com calma pelas calçadas do bairro. Estava com Nina, que carregava uma mochila nas costas e os cabelos soltos ao vento. Haviam acabado de sair da escola. Pararam em uma padaria modesta, onde duas senhoras a reconheceram e sorriram. "Foi lindo o que você fez, minha filha", disse uma delas. "Você representou muita gente que é ignorada todos os dias", completou a outra. Miriam agradeceu em silêncio. A notícia já tinha chegado até ela, não pelo vídeo, mas pela vibração do mundo ao redor. Algo havia mudado. E não era só nas palavras, era na forma como agora as pessoas a olhavam, com respeito. À noite, ela recebeu uma mensagem de Paula Fernandes. "Amanhã temos reunião. Felipe quer você na mesa." Literalmente. "Está pronta?" Miriam não respondeu de imediato. Olhou para Nina, que dormia com um livro aberto ao lado. Sorriu. Na manhã seguinte, chegou à sede da empresa vestindo uma roupa simples, mas elegante, sem exageros. Apenas ela, com sua essência, com sua história. Quando entrou na sala de reuniões, todos se levantaram. Felipe também. Caminhou até ela e estendeu a mão. Mas ela o abraçou. Um gesto breve, só o suficiente para dizer: "Estou aqui." Durante a reunião, apresentou ideias com clareza. Apontou falhas em processos que presenciava nos bastidores e sugeriu melhorias para os próprios funcionários que, como ela, por anos foram tratados como parte da mobília. Cada palavra era ouvida. Cada sugestão era anotada. Felipe não tentava roubar o protagonismo. Estava ali para aprender. E aprender com quem, por muito tempo, ele nem sequer enxergou. Quando a reunião terminou, Miriam olhou pela janela do último andar. A cidade parecia mais viva daquele ângulo, mais próxima. Ao sair, cruzou com alguns funcionários antigos da limpeza, da recepção, do almoxarifado. Todos sorriram. Alguns se emocionaram. Ela cumprimentou um a um com carinho, como quem nunca deixou de ser parte daquele chão. Naquele dia, o prédio inteiro parou. Não por ordem, mas por inspiração. E Miriam seguiu andando, como sempre fez. Mas dessa vez, o mundo ao redor decidiu acompanhar. O tempo passou rápido demais nos dias seguintes. A repercussão sobre Miriam Fonseca só crescia, mas ela se mantinha firme no que sempre foi. Discreta, objetiva, serena. Aceitava os cumprimentos com um sorriso curto. Evitava entrevistas, mesmo com convites insistentes. Não queria fama. Nunca quis. O que desejava e agora alcançava era ser tratada com o respeito que antes lhe era negado. A nova sala que recebeu dentro do edifício da empresa não era grandiosa. Ela mesma pediu para que fosse pequena, funcional, com vista para a rua, não para os jardins suspensos. Tinha uma mesa, uma estante com livros de projetos sociais e um quadro com o desenho de Nina, que ela pendurou logo na primeira manhã de trabalho. Felipe Antunes, por outro lado, parecia mais leve. Ainda cercado de compromissos, reuniões e rotinas intensas, mas já sem o ar arrogante que antes preenchia cada gesto. Começava a ouvir mais, a reagir menos, a pensar antes de falar. E isso era novo para todos, inclusive para ele. Certa tarde, enquanto revisavam juntos um relatório sobre contratações de mãe solo para cargos administrativos, Miriam comentou: "Você já se perguntou quantas mulheres incríveis deixamos de contratar só porque elas não tinham salto alto, diploma pendurado ou um sobrenome influente?" Felipe sorriu de lado. "Não, mas agora me pergunto isso todos os dias." A 2 andares abaixo, funcionários da limpeza conversavam sobre os novos uniformes que estavam sendo escolhidos com participação ativa da equipe. Recepcionistas recebiam aulas de capacitação com profissionais convidados. E um elevador exclusivo, antes usado apenas por executivos, havia sido liberado para todos. Nada disso era marketing. Era mudança.
E mudava porque Miriam fazia questão de lembrar que elegância de verdade não precisa ser anunciada. No fim de uma sexta-feira, Felipe a esperou na saída. Vestia jeans escuro, camisa leve, sem seguranças. Posso te acompanhar até sua casa? Ela o olhou com desconfiança. Você sabe que eu não sou mulher de me impressionar com gestos de fim de expediente? Eu sei, mas queria conhecer a Nina. Ela hesitou. Depois assentiu. Caminharam juntos pelas ruas movimentadas. Ele ouviu mais histórias dela. E no meio do caminho falou das próprias inseguranças. Contou sobre a dificuldade que tinha em reconhecer fragilidades, sobre a ausência da mãe, sobre como o pai o ensinou a não depender de ninguém e o quanto isso o isolou. Miriam ouvia sem interromper. A cada palavra dele, o silêncio dela oferecia espaço, e ele preenchia com mais verdade. Ao chegarem ao prédio, Nina os esperava no portão, sorridente, com um desenho na mão. Quando viu Felipe, não demonstrou surpresa. Apenas caminhou até ele, entregou o papel e segurou sua mão por alguns segundos. Era um gesto simples, mas tinha força. Felipe se abaixou e olhou nos olhos dela como poucas vezes havia feito com qualquer criança. Posso entrar? Miriam apenas abriu o portão. Naquela noite, ele jantou com elas. Sentado em uma cadeira simples, num apartamento pequeno, com cheiro de comida caseira e som de risadas de fundo. Viu o mundo real pela primeira vez em muito tempo e não sentiu falta de nada. Dias depois, durante um evento da empresa voltado ao público externo, Felipe apresentou os novos projetos sociais ao lado de Miriam. Ela falou com firmeza. Não usou teleprompter, não teve roteiro, falou como mãe, como mulher, como alguém que passou por baixo do palco e agora segurava o microfone não para brilhar, mas para dar voz a quem ainda era calado. A plateia aplaudiu de pé. E entre os rostos atentos, algumas funcionárias choravam em silêncio. Mais tarde, já em casa, Miriam vestiu o mesmo vestido azul marinho da festa. Nina a olhava da porta com admiração. Você vai sair, mamãe? Não, só queria lembrar a mim mesma que eu continuo sendo aquela mulher. Todos os dias, Nina se aproximou e a abraçou. As duas ficaram ali, diante do espelho. Na manhã seguinte, ao chegar à sede da empresa, Miriam cruzou o saguão onde meses antes ninguém a notava. Agora, os olhos que a seguiam não eram de julgamento, eram de admiração. E ela sabia que não tinha se tornado uma diva naquela noite de gala. Ela sempre foi, só não tinham visto antes. Às vezes a vida espera que a gente seja humilhado, desacreditado e colocado de lado. Só para mostrar que a verdadeira grandeza não precisa de palco nem de aprovação. Ela floresce no silêncio, na dignidade e na coragem de ser quem se é, mesmo quando ninguém está olhando. Porque o valor de uma pessoa nunca esteve no cargo que ela ocupa, mas na verdade que ela carrega por dentro. Histórias como a da Miriam nos lembram que o mundo precisa ver mais pessoas sendo valorizadas pelo que são de verdade. E se você também acredita nisso, junte-se a nós aqui no canal para acompanhar histórias que tocam, inspiram e fazem a gente acreditar novamente no que realmente importa.